Gente, essa torcida do Clube do Remo, com todo o respeito às outras torcidas do Brasil afora, nós temos que tirar o chapéu. Olha só, hein, eu tô fazendo esse vídeo agora às 14 horas e 43 minutos de uma segunda-feira. Nós estamos falando aí de nada mais, nada menos que umas 46 horas pro evento, umas 42 horas. O jogo contra o Santos vai acontecer só na terça-feira à noite. Nós nem estamos a menos de 24 horas do evento, estamos mais de 30 horas do evento e já esgotou mais de 20 mil ingressos do lado A. Só restam o lado B e as cadeiras. Eu tava lendo as notícias de lá, conversando com alguns amigos, a expectativa, esse frisson que eles estão aguardando. Então, assim, eu fiz questão de parar aqui pra fazer esse vídeo, sabe? E fiquei muito feliz mesmo. Você sabe por quê? Veja bem, isso demonstra, pelo menos pra mim, que estive dentro de campo, que uma torcida apaixonada, uma torcida que carrega o time, que mesmo sabendo que nunca venceu o seu oponente, no caso o Santos, mesmo assim ela tá acreditando, viu o jogo aberto que foi lá contra o Santos na Vila Belmiro, um jogo morninho, né? Até usei esse termo no vídeo anterior no nosso canal. E ele acredita que é possível quebrar não só esse tabu, né? Quebrar 35 anos de ausência das quartas de final da série, dessa série da Copa do Brasil, as quartas de final, uma fase ascendente. Além disso, da parte esportiva, tem ainda 4 milhões de reais, que querendo ou não, nessa altura do campeonato, ela entra como uma bonificação, entra como um prestígio, entra como validação de um bom trabalho, dos jogadores acreditarem, porque o Santos é do mesmo campeonato deles, o Santos está brigando pelo mesmo objetivo, que é permanecer entre os 20 melhores clubes do país. Então, assim, esse jogo ele carrega por si só uma nuance muito forte, uma nuance de muitas coisas bacanas. Então eu tô muito contente de parar e vir aqui fazer esse material pra vocês. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo, por isso que eu estou aqui. Peraí, deixa eu até pôr esse microfone aqui para que a gente consiga conversar melhor. E eu tô muito feliz, sabe, de ter lido, né, de ter sentido essa aura. Chega a arrepio, olha aqui, gente. Caracas, é bom demais, porque eu tive lá dentro, igual eu tô falando, a aura de uma torcida, de você treinar, igual hoje. Hoje é véspera do jogo, deve ser uma bola parada, um trabalho tático, um trabalho de linha alta, pressão, bola parada, ó, o Santos ataca aqui, nesse espaço, o Neymar quando bate, se não for o Neymar, é pé trocado, é pé aqui, se for jogar o rolês, aí o Gabigol vem pelo espaço. Então é um jogo, hoje é um treino mais de fala, de posicional, para, repete, para, repete. Então, assim, um treino que antecede a um jogo desse dá um frio na barriga. Não tem como. Pode ser Aleph Manga, pode ser Jajá, Marcelo Rangel, Zé Wellison, jogadores experientes, Zé Ricardo, Marlon, o próprio Matheus Felipe que jogou uma partidaça, mas dá um frio na barriga de saber que no outro dia vai estar pulsando lá, podendo ser um dos recordes de público na temporada, vai estar o Mangueirão assim, e pra cima deles, uma torcida azulina, e ela demonstra pra mim que passa uma mensagem muito forte pro Brasil, né? Muitos acreditam que futebol, os torcedores é muito só Palmeiras, Flamengo, São Paulo, os times do eixo, né? E de fato estão bem posicionados, são times grandes, né, do nosso cenário brasileiro, mas lá no norte tem uma torcida apaixonada. Eu não conhecia de fato até sentir essa energia dessa torcida ao longo de todo 2025. E quando eu estive no jogo do acesso, trabalhando pela Rádio Band News FM, lá no Mangueirão, lotado no jogo contra o Goiás, em que ele sai perdendo logo aos 8 minutos do primeiro tempo, e depois essa torcida carrega o time. Claro, normal e natural, sentiu o gol, né? O time era melhor, toma o gol do William Lepo ali na entrada da área, o acesso ia ficando distante, mas eles acreditaram que era possível, acreditou, um pouco de chuva, depois veio uma aura completamente diferente, naquela chuva caindo e o Pedro Rocha fazendo o primeiro gol, depois João Pedro, se eu não me engano, fez os outros dois, assistências do próprio Pedro Rocha, que fez uma partidaça. Então, assim, essa torcida calorada, apaixonante, envolvente, é claro que é notório, se eu sentir uma brisa diferente, nem sou o jogador de futebol profissional mais, se eu sentir, imagina os atletas que estão no dia a dia, que estão convivendo, que estão vendo a venda de camisas, que estão vendo o torcedor engajado, que vê o torcedor no açaí, que tomando sorvete, no shopping, na igreja, nas festas, reunião familiar, e vê eles apaixonados, imbuídos, engajados nesse movimento. Então, assim, é muito bacana, é muito bom de ver essa energia. Fiz questão de vir aqui fazer esse material, porque vale a pena. É um clube que está muito bem posicionado no cenário nacional, está vivíssimo na luta pela permanência da Série A. Eu vejo o Clube do Remo nos últimos 4 jogos no Mangueirão, performou super bem, até diante do CAP, sai vencendo, né? E depois a expulsão do Jajá compromete muito. O CAP tem na linha ofensiva o Kevin Viveiro, Steven Mendonça, são jogadores possantes, jogadores que demonstram uma velocidade, uma fluidez, defesa, ataque muito forte. E até naquele jogo, até meados, quando o Clube do Remo fez o gol, ele era melhor, só que depois do gol ele baixa as suas
Mateuzinho, já expulso, então, enfim, foram situações que ocorreram ali. Mas quanto o Palmeiras performou bem, teve um pênalti não dado ali pela arbitragem, poderia fazer 2-1 antes do intervalo, mas consegue empatar com um dos melhores times do país, se não o melhor, né? Um treinador longevo que lá tem, um elenco fortíssimo do Palmeiras, e depois ele vence 2 jogos contra São Paulo, tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores da América, sem tomar gols, e vence o Vitória no confronto diretíssimo, traz o Vitória para mais perto dele, 21 contra 25, 26 pontos, se eu não me engano, o Vitória tem, e vence sem tomar gol, vence com propriedade. Tá certo que, Danilo, o Marcelo Rangel fez algumas defesas e tal, mas é claro, você não vai ter uma certa dominância durante os 90 minutos. O outro time vai ter também, num erro de saída, num erro de bola parada, bate rápido, cruza na área. O goleiro, o Marcelo Rangel, que é muito bom e feliz, demonstra isso, né? Você pode ver que aí não tomou gol contra o Santos, não tomou gol contra o Vitória, não tomou gol contra o São Paulo, toma 2 gols de bola parada lá contra o Mirassol. Também foi uma falha que já foi vista melhoras um pouco nesse jogo com o Matheus Felipe, né? Ainda tem um gol anulado do Santos que também foi de bola parada, mas o Léo Condé, se eu tô vendo isso de fora, o Léo Condé dentro certamente vai ver, certamente já deve estar observando esse fator, né? Que quando há uma bola parada ali no sistema defensivo do Clube do Remo, é um certo frisson, então para evitar esse certo tipo de constrangimentos e que não haja e não ocorra isso no jogo contra o Santos nesta terça-feira à noite no Mangueirão, ele vai trabalhar bem essas bolas paradas. Eu manteria, até fiz um vídeo, né, nas minhas redes sociais falando exatamente sobre isso, né? Se o Léo Condé escalasse certo no jogo contra a equipe do Santos lá, ele poderia ter mais chances de avançar. E ele até escala certo, né? Eu manteria quase o mesmo time, e aqui para mim, Matheus Felipe e Marlon ali no sistema defensivo, Rangel, Marcelinho e Mike nas alas, sem mudar. No meu campo eu manteria Zé Wellison, Pique e Zé Ricardo, daria oportunidade ali para esses 3 de novo, e entraria diferente na frente, Já e Manga dos lados e Gabriel Taliari na frente. Foi assim que eu vi um Clube do Remo atropelar o Bahia na Copa do Brasil, foi assim que eu vi um dos melhores momentos desse tridente. O Taliari tá voltando, o Taliari ainda não tá no bom ritmo, mas dentro de casa, naquela aura, naquela brisa, o cara tira forças de onde não há, ele tem um poder de finalização muito bom, ainda tá meio sem força, né? Você vê que o jogador ali tá meio, falta um pouco de confiança, mas eu entraria com esse time, escalação aí, essa é a minha escalação do DD, mas quem sou eu, né? O Léo Condé, o Mister, tá lá todos os dias, acompanhando o treino, então ele deve saber a melhor postura, o melhor posicionamento em termos de defesa, reação pós-perda, ataque de bola parada, como o Santos vai contra-atacar. Então, assim, essas nuances do jogo ele certamente vai trabalhar. Qual o setor do campo atacar melhor, onde o Santos tem mais fragilidade, pelo setor direito, pela infiltração do Zé Ricardo, do Zé Wellison, ou o Pico chegando ali, ele já demonstrou que consegue chegar, tem um bom domínio de bola, finaliza bem. Então, assim, deixa essas nuances para o Léo Condé, mas o mais importante é ele acertar nessa escalação, porque a torcida vai estar imbuída, vai estar engajada. Estou ansioso por esse confronto. São 35 anos de ausência das quartas de final, são 23 anos que não estava nas oitavas e agora está, nunca venceu o Santos, então esse jogo tem muita nuance positiva, envolve muitas coisas boas, além de 4 milhões de reais, prestígio de estar entre os 8 melhores da Copa do Brasil, validação de um vestiário em que logo depois desse jogo, em 4, 5 dias, já vai enfrentar o Atlético Mineiro, em um jogo também dentro de casa, vai ser um confronto muito interessante, pode trazer o Galo para mais perto dele também, enfim, o Galo que oscila, né, empatou com o Juventude na Copa do Brasil também. Estou muito ansioso, tem muita coisa envolvendo esse confronto, fiz questão de vir aqui fazer um vídeo mais curto, mais rápido, mas também demonstrando a minha felicidade de que essa torcida, ela não demonstra só para mim, mas para o Brasil inteiro, que amanhã, nesta terça-feira, vai estar pulsando e vai estar bonito o Mangueirão, que quando eu e o Brasil inteiro ligar a televisão para ver Santos e Clube do Remo, vai ver um jogo quente, um jogo totalmente envolvido, uma torcida que vai pulsar, vai fazer mosaico, sem sombra de dúvidas, vai ser uma linda festa. Queria poder estar em Belém para acompanhar esse jogo em loco, mas brevemente, dia 4 de setembro, estarei na cidade, na capital paraense, vou aproveitar muito, vou rever amigos, vamos fazer muito conteúdo legal, vou lá acompanhar o treino do Clube do Remo no sábado pela manhã, no dia 5, e vai ser muito envolvente e bacana aí a minha estadia em Belém, junto com a minha filha, a Vavá vai também, então o Dedê e a Vavá estará aí em Belém, se Deus quiser, no início do próximo mês, e juntos vamos aí poder compartilhar momentos, trocar informações, quero aproveitar muito, quero tomar um açaizinho, um peixe frito, e com certeza serei super bem recebido, assim como fui em novembro de 2025. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço, vamos juntos, e logo após o confronto vai ter vídeo do Dedê analisando dados, estatísticas, números, finalizações, percentual de posse de bola, como foi o melhor momento do Clube do Remo, do Santos, e eu vou estar trazendo detalhes aqui no nosso canal. Então, fique ligado, compartilhe o vídeo, deixe seu like,
porque é muito feliz da minha parte receber cada comentário, cada like. Em falar em comentário, eu vou responder todos os comentários que estiveram no vídeo anterior do Clube do Remo. Eu vi que são bastante comentários, só vou lá responder. E cabe a mim fazer isso com muito gosto, com muito carinho. Vocês podem ter certeza que o Dedê aqui faço isso com muito gosto. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Para mim é um motivo de muito orgulho. Pode parecer pouco para quem tem 200 mil, 300 mil no outros canais, mas eu não olho isso. Eu olho paulatinamente, gradativamente esse crescimento, sem atropelar ninguém. Pelo contrário, quem trabalha comigo sabe a forma como eu lido com essas coisas, de likes, de views. Eu quero fazer bem feito e fazer correto, porque Deus abençoa e é assim que nós vamos crescendo e mantendo sempre a fidelidade vossa. Fechou? Beijo grande e vai estar bonito o Mangueirão. Tchau!